Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você pode estar sentado. Não é novidade para nenhum de nós o momento que o mundo se encontra, o tanto de trevas que nós sabemos que existe, que o mundo vive em trevas, mas as trevas têm caído densas de uma forma tão rápida que nos assusta, né? E tem horas que a gente tem uma notícia e aquela notícia nos assusta, e menos de 24 horas já vem uma outra que nos assusta um pouco mais, e daqui a pouco uma outra que nos assusta um pouco mais. E por fim, essa amostra lá do Santander, que pelo menos eu fiquei sem chão, né? Falei, não pode ser real isso. Não pode ser real, isso não está acontecendo. E o pior é a aceitação de muitos. Então isso mostra para nós o quão densas trevas têm caído sobre o mundo que já vinha em trevas. O mundo, ele vive em trevas. Mas as trevas têm caído de uma forma tão densa que parece que as pessoas não conseguem mais identificar as coisas. Há um tempo atrás eu assisti um filme chamado Ensaio de uma Cegueira. Eu não sei se alguém aqui assistiu esse filme. Eu assisti até porque foi filmado aqui no Brasil. E a gente que tem na nossa mente a palavra de Deus, tudo que a gente vê, a gente leva para a Bíblia e começa a confrontar, né? E ver como que a Bíblia está se aplicando naquilo. E à medida que eu assistia esse filme, eu falava comigo mesmo, então é assim que o mundo vive. Porque eu aceitei a Jesus, eu tinha 12 anos. Então eu não me recordo de como era viver em tanta treva. Eu sei que era ruim, mas eu era muito nova. E à medida que eu assistia o filme, eu entendia, literalmente eu entendia o comportamento daqueles que não têm a luz. Porque eles vivem cegos. E esse filme retrata muito bem isso. É uma doença que traz uma cegueira e eles não enxergam. Todo mundo, de repente, está cego. Então, para eles estarem vestidos ou não, para eles fazerem as suas necessidades em qualquer lugar, porque eles não sabem onde está o banheiro, e está todo mundo cego junto. Então, eles começam a fazer as suas necessidades em qualquer lugar. E depois eles descobrem que é melhor ficar sem a parte de baixo da roupa, porque não tem ninguém se vendo mesmo. É um caos. E quando eu acabei de assistir esse filme, eu pude entender como o mundo vive sem Jesus. E veio sobre mim um peso de responsabilidade de estar levando a luz para aqueles que vivem em trevas. Porque se eles estão cegos, eu não estou. Se eles não têm o caminho, porque não tem luz na vida deles, eu tenho o caminho, porque eu tenho luz. Então é minha responsabilidade pegar estes que estão sem enxergar, que estão cegos, que estão em trevas, e encaminhá-los à luz. É minha responsabilidade. Só que eu vi esse filme, já deve ter aí uns 3, 4 anos. E o mundo não estava mergulhado em tantas trevas como está hoje. E ao mesmo tempo que eu vejo esses cálices do inferno sendo derramados no mundo, queridos, eu olho para a minha vida, eu olho para a vida da igreja e vejo como a opressão desses últimos dias, elas querem tentar nos fazer não ficarmos cegos totalmente, mas pelo menos ter a visão embaçada.
ver a coisa e parece que não está enxergando com nitidez. É o suficiente para nos deixar em desespero. Quando você olha para algo e você não vê o caminho de saída para aquilo, é um tanto desesperador. Você há de convir comigo. Então isso tem estado no meu coração, a necessidade de viver uma vida, uma vez que eu tenho a palavra de Deus e eu tenho a comunhão do Espírito Santo comigo, 24 horas, eu diria 25 horas, o Espírito Santo está aqui, a palavra de Deus está aqui, então eu não posso me conformar em ver na minha vida coisas embaçadas. Elas vêm embaçadas aos meus olhos. Eu só não posso aceitar. Eu só entendo que eu tenho que lutar para ver tudo nitidamente, tudo claramente. Porque eu tenho um Senhor que é a luz. Eu conheço aquele que quando ele chega, as trevas têm que correr. Porque ele chegou. E ele é o meu Senhor, ele é o meu dono. Então eu não posso me permitir ficar em angústia porque não estou conseguindo enxergar algo. Não posso. E eu digo para você que essa é uma luta constante. Da Luciene com a Luciene. Porque parece que todos os dias tem algo bem estranho diante dos meus olhos. Difícil o dia que eu não tenho uma dificuldade, que eu olhe para algo e que eu não consiga entender claramente aquilo. Mas eu dou glória a Deus porque eu tenho uma saída para isso. Eu tenho uma resposta para isso. É só eu falar com o Senhor. Eu não tenho que marcar um horário. Basta eu falar com Ele. E olha que maravilha, eu não preciso nem estar ajoelhada, porque às vezes não dá para você estar ajoelhada. Eu posso estar em pé, eu posso estar andando, eu posso estar na rua, eu posso estar fazendo qualquer coisa. E ali, eu dirigir o meu sentimento, o meu pensamento para o céu e clamar por socorro. E Ele está sempre atento a qualquer movimento dos seus filhos, para ouvir e para responder. Isso é uma maravilha. Isso é uma glória. Isso é um privilégio. Então é assim que eu venho vivendo. Porque eu descobri, queridos, que eu vivo no mundo que está em trevas, mas eu não estou em trevas, então eu não tenho que viver em trevas. E eu descobri e eu quero desfrutar disso. Porque às vezes a gente sabe de tudo isso, mas a gente é tímido. A gente se deixa levar pelas circunstâncias. E a gente deixa ser envolvido de uma forma tal que à medida que a gente vai aceitando, aquela coisa que a gente não entende vai se agigantando diante de nós. E isso passa por todas as áreas. Passa pela espiritual, pela emocional, pela financeira, pela sentimental. O que não falta são oportunidades para a gente estar de frente para uma situação que a gente não está entendendo. Então eu costumo sempre falar, Senhor, eu falo muito sozinha. Eu falo, Senhor, eu não estou entendendo nada. Isso está me deixando em desespero. Mas eu não quero viver esse desespero. Então eu começo a ministrar para a minha alma que o que eu não conseguir entender, ela vai descansar. Porque o Senhor dela entende tudo. E isso tem sido um alívio para a minha vida. Muitas das vezes eu quero entender e eu não entendo. Então eu já entendi. Quando eu não entendo, eu já entendi que eu tenho que viver aquele momento pela fé. Pela confiança
daquele que tudo sabe, que tem o controle de todas as coisas. E que não é na minha vez que ele vai perder o controle. Não é diante da situação que eu estou vivendo que ele vai ser Deus um pouquinho menor do que ele é. Então eu tenho um trabalho intenso de dizer para minha alma, descansa. Porque descansar não é fácil quando as coisas estão difíceis. Eu tenho o trabalho de lutar com a minha alma para que ela alcance o descanso em Cristo Jesus. Porque Ele é fiel. E Ele permanece fiel. Eu só preciso buscar na minha vida estar com a palavra de Deus sendo aplicada. E quantas vezes no dia eu tomo uma atitude e logo no momento seguinte eu vejo que eu estou fora da palavra de Deus. Então o salmista diz que é lâmpada para os meus pés. Eu preciso dessa lâmpada a cada passo que eu dou, a cada movimento que eu dou. Seja em casa, falando com o marido, com filhos, com a secretária, com o parente, com o pai. Eu preciso refletir para saber o que eu vou falar, se aquilo está condizente com a palavra de Deus. Eu tenho aprendido ao longo da minha vida que eu não posso simplesmente abrir a boca, falar e depois refletir no que eu falei. Porque geralmente quando eu falo isso, eu me meto em apuros. Então, glória a Deus, porque eu já aprendi. Calma, Luciene, respira, dá uma voltinha, bebe um golinho d'água, depois você volta e responde. Porque se a coisa está ruim, acredite, ela sempre pode piorar. A duras penas eu aprendi isso. Está ruim. Eu digo para mim na hora da minha fúria. E esta semana eu estava furiosa. Passei, não sei se segunda ou terça-feira, minha filha está ali de testemunha, mas eu estava furiosa e sabe, eu estava me permitindo. Eu falei assim, eu tenho o direito de ficar furiosa diante dessa situação. Espera aí, eu tenho esse direito, então vou usar os meus direitos. Vou ficar furiosa. E comecei a pensar 1 milhão de coisas aqui, que eu ia fazer assim, assado, e ia responder assim, assado, e é isso e pronto, e é isso. Entendeu? É isso e é isso, acabou. Mas aí eu lembrei, tá ruim, pode piorar. Pode piorar, Luciene. Então vá para a palavra. E aí, sabe, você agoniada, cheia da carne que está fervendo, e você vai querer orar? Fala sério. Você vai querer abrir a Bíblia? Os poros estão fervendo, você é louco para botar para fora tudo que está aqui dentro. E aí eu andava, peguei a bolsa, eu vou sair, que eu estou nervosa, eu vou sair, vou para a rua, né? Então peguei a bolsa e estou na porta e voltava. Eu tenho que ler a Bíblia antes, eu tenho que orar. Mas vou orar, como que eu vou orar? Cheia de ira, não dá para orar. Aí é para a porta com a bolsa. Não, volta, o negócio pode piorar. Abre a Bíblia, tá bom. Fui lá para a minha leitura, uma palavrinha muito bonitinha, fechei a Bíblia, já li. Aí o Espírito, você sabe que não é essa palavra. Essa aí era a sua diária. Abre lá a Bíblia, Luciana, em qualquer lugar. E eu fui abrir, tá bom. Aí quando eu abri, eu li, fiz assim. Não pode ser. Não pode ser. Não é por força nem por violência, mas é pela minha palavra. Eu falei, não pode ser. Caramba. Li 3 vezes, não pode ser isso. Ele está respondendo assim tão rápido. De repente, às vezes ele demora, né? Demora, tem coisa que demora. Como é que ele vai responder isso tão rápido? Falei, realmente o negócio pode piorar. Ah, Senhor, me ajuda. Aí saí assim pela rua, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Eu preciso ser fiel à tua palavra já me alertou, me ajuda. Você sabe que no dia seguinte, eu acordo para olhar, e o problema? Cadê o problema? A solução veio ao meu encontro.
E quando a solução veio ao meio encontro, eu fiquei olhando assim, parada. E comecei a rir. E a pessoa não sabia o que eu estava rindo. E eu dei de rir. Falei, Deus, você é maravilhoso. Não tem saída para a gente. Quando a gente quer errar, a gente vai errar porque quer errar. Porque a palavra de Deus é a luz que quer clarear cada passo. Cada passo. Ele não quer que eu dê um passo para que eu venha ser armadilha, que eu venha cair numa armadilha, porque não tinha iluminação suficiente. Ele não quer isso para a minha vida, Ele não quer isso para a tua vida. Irmãos, nós estamos vivendo momentos de tanta dificuldade. Os desempregos estão aí. Os ataques nas famílias, nos cônjuges estão aí. Que o diabo, ele não dá refresco, sabe? Teve encontro de casais, teve casais que foram uma maravilha, um céu. No dia seguinte já estavam em desespero, o diabo atacou de novo. Quando eu recebi a notícia, eu falei, mas meu Deus, que infeliz que ele é. Ele é infeliz e ele quer que todo mundo seja. Ele está trabalhando incansavelmente, queridos. Então, nesta palavra, é uma palavra simples. Não estou trazendo nada de extraordinário. Eu só quero te alertar de que eu e você não precisamos viver. Em trevas a gente não vive, mas a gente não precisa viver nada embaraçado. O que eu quero dizer para você é que nós temos todos os recursos para vivermos enxergando bem. E o que nós não enxergarmos, é porque o Senhor não quer que a gente enxergue mesmo, porque Ele quer que a gente viva naquele momento, naquela situação, pela fé. Crendo que Ele está trabalhando a nosso favor, crendo que Ele é poderoso para nos dar resposta, segundo as nossas necessidades. Não é toda hora que a gente vai olhar, vai entender, não é. Mas se eu não entendo, pelo menos eu tenho que estar em paz, crendo que Ele está no controle. Essa paz é que eu quero falar com você nessa noite. Para que nada venha tirar você da sua paz. A paz que excede todo o entendimento, que vem de Deus. Ele é o nosso Deus. Você pode me entender? Não é que você não vá passar por aflição, por provação, mas que dentro das provações, que você ache paz. Porque o que Ele tem para você é paz. E isso nos dá por conhecermos a palavra de Deus. Olha, quando nós estamos caminhando, tudo que a gente quer é conhecer todo o percurso da nossa vida. Mas não é assim que acontece. O Senhor quer que a gente viva a cada momento. Porque só assim a gente vive uma dependência dEle. E essa dependência dEle faz com que a gente viva uma vida de diálogo com Ele, de busca, de comunhão. Se eu sei que está tudo, eu sei o trajeto todo que eu vou percorrer na minha vida, que vai dar tudo muito bem, obrigada, eu não vou precisar procurar a comunhão com Ele, o diálogo com Ele todos os dias. E eu não sei porquê, eu confesso a você, eu não sei porquê, mas Ele quer que a gente converse com Ele. Olha, eu nem sou boa de papo, gente. Mas Ele quer conversar comigo, Ele quer que eu converse com Ele. E é isso que nos constrange. É essa nossa limitação de palavras, né? O presbítero Dário fez aniversário essa semana. E aí eu vejo lá o pessoal lá postando coisas lindas. E aí eu começo a postar e eu vejo, gente, está tão longe de tudo que eu quero falar, de tudo que estão postando. Aí apago, nem não coloco. Não, mas eu tenho que botar, aí vou de novo.
Por fim, o dia está acabando, assim, a Luciene, boto poucas palavras. Aí o máximo que eu faço é encontrar com a pessoa e falar, desculpe, tá? Eu queria muito mais, mas não consigo. Não sou tão boa com as palavras. E por que Deus quer conversar comigo? Por que Ele quer ter uma comunhão comigo, um diálogo comigo? Gente, Ele é Deus. Ele é Deus. Mas Ele quer. Então, a palavra de Deus vem mostrar para mim que eu tenho que viver a vida me posicionando de uma maneira para agradar a esse Deus. A minha preocupação, queridos, tem sido agradar a esse Deus. Não decepcionar a esse Deus, porque Ele não me decepciona. Porque Ele se empenha em me agradar. E o mínimo que eu posso fazer é tentar viver uma vida para agradá-lo também. O mundo vive em trevas, mas nós não precisamos viver nessas trevas. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5 diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecerão contra ela. Então não importa o tamanho da iniquidade, das trevas que esse mundo viva. Nós temos a luz. E a luz não vai ter poder sobre a minha casa, sobre a tua casa. As trevas, perdão. Não vai ter poder contra a nossa casa, contra a nossa vida. Porque aqui em João está dizendo que as trevas não prevalecerão contra a luz. E nós estamos na luz. Nós vivemos na luz. E as trevas vão ter que fugir. Elas vão ter que fugir. Não importa o que está acontecendo. Você é a luz. Você vai mudar a situação. A minha palavra é que para que você não se deixe ser abatido diante das dificuldades que estão aí. Eu falei aqui uma que eu tive, não foi pequena. Eu poderia ter me metido num problema muito grande. Se eu não tivesse tido o mínimo... Se eu não tivesse dado o mínimo de crédito para aquela vozinha falando para mim, lê a palavra. É ela que traz luz para o teu passo. E eu estava saindo para dar bastante passos. E às vezes é por uma coisa pequena que a gente se enrola. Mas o Espírito Santo comunicou. E aí a gente acaba ficando em desespero, à beira de depressão, de sistema nervoso, porque a gente não está entendendo uma situação. Irmão, irmã, não é o que Deus tem para mim e para você. É isso que eu quero te dizer nessa hora, nesse dia. Não é o que Deus tem para mim e para você. Eu luto com isso quase todos os dias. Mas eu sou vencedora todos os dias. Porque eu não me canso de lutar. Porque eu tenho a segurança de que as trevas não vão prevalecer. Elas estão aí, mas elas não vão prevalecer na minha vida. Porque eu ando na luz. E a cada dia eu tenho que ir lá para a luz. Eu tenho que ir lá para ver o que ela quer falar comigo. Qual é a porção diária que ela tem para que eu não tropece. Para que eu não tropece. Hoje na ceia, um irmão chegou para mim e falou de uma querida nossa, ministro de louvor, abençoada, ungida de Deus. E que assim, estava aqui mês passado, era de uma congregação, mas estava ministrando aqui há uns 2 meses e de repente sumiu e desviou. Eu fiquei assim, como assim? Como que isso acontece? Porque estava cheia da unção e não era brincadeira.
Eu tenho o Espírito de Deus, eu sei que ela estava cheia do Espírito de Deus. Não era espírito de engano. E eu fiquei pensando, em que momento isso aconteceu? Como assim? É a cada dia. É a cada dia. João ainda 3,19 diz assim, o julgamento é este, 3,19 de João. Eu não dei lá para eles, não posso, mas eu tenho aqui. Está escrito assim, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ora, a luz veio ao mundo, mas os homens têm o direito de fazer escolha. Significa que nós estamos aqui, mas ainda assim nós podemos fazer escolhas. De estarmos empenhados em buscar a cada dia essa luz para o nosso viver diário. Ou de acharmos que já sabemos o suficiente e não buscarmos essa luz a cada dia. Você lembra lá no deserto do Maná? Quando o Senhor disse, pega a porção para um dia. Ainda é assim, queridos. Nós temos que pegar a porção diária. De comunhão com o Senhor, na oração e na palavra. É diário. Porque de repente a gente tem a opção de fazer escolha e acaba fazendo errada. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Infelizmente, quem ama as trevas é porque já está enxergando a coisa meio difícil. A visão já está turva, já está embaralhada. Já não está enxergando bem. Aí acaba fazendo uma escolha errada. E o meu desafio para você hoje é posicione-se para fazer a escolha certa todos os dias. Aí a gente entende quando a Bíblia diz quem está em pé. Por favor, quem está de pé? Cuide para que não caia. Cuide. Porque não abrir e fechar de olhos, tudo pode mudar. Porque o diabo, ele está afrontando. E eu não posso estar desapercebida. Porque eu não vou ser estatística do inferno. Não vou ser. Eu decidi que eu não vou ser estatística do inferno. Nem que para isso eu tenha que colocar uns palitinhos nos meus olhos para estar atenta. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. E não existe ninguém super alguma coisa aqui para que possa ficar firme diante dele sozinho. Não existe esse. Nós só conseguimos se estivermos na luz com o Senhor. Porque aí, querendo ou não, as trevas têm que sair. Se eu estou na luz, as trevas é obrigada a sair. Eu não tenho que lutar com as trevas. Ela simplesmente vai sair. Amém? Glória a Jesus. Ainda João 8, versículo 12. 8 e 12 de João. Passagem linda que diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, leia para mim, quem me segue, oh glória a Deus. Sabe, seguir a Jesus não é vir para a igreja todos os cultos. Seguir a Jesus é ter um compromisso íntimo e pessoal. Não é vir para a igreja todo dia.
Eu me lembro que quando eu era bem criancinha, lá pelos meus 6, 7 anos, eu me lembro disso. Eu dizia comigo mesmo que eu ia ser freira. Tenho cara de freira. Eu dizia, eu quero ser freira porque eu quero ficar dentro da igreja 24 horas. Até que eu conhecia Jesus. E hoje eu vejo que não basta estar dentro da igreja. Você tem que viver uma novidade de vida todos os dias. E essa novidade de vida, ela implica em eu fazer morrer a minha vontade, a minha natureza, todos os dias. É um exercício. É um exercício. Mas é interessante que a Bíblia, Jesus fala assim, o meu Pai trabalha até agora. Ora, se Ele trabalha, como que eu não vou querer lutar, trabalhar também? Nós temos que trabalhar para termos uma vida de comunhão com o Senhor. Não tem outro caminho. Ou eu me disponho a lutar para fazer morrer a minha natureza, ou eu vou ser fisgada pelo inferno. Então eu tenho que lutar. E eu vou lutar. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Eu não ando em trevas. Eu não posso andar em trevas. Porque eu estou andando com Jesus. Glória a Deus. Pelo contrário, terá a luz da vida. Eu tenho a luz da vida. Irmão, irmã, não permita que as angústias diárias que estão aí para a gente lutar, não permita que ela nos tire da luz da vida. Porque o objetivo dela é esse. É nos tirar da luz da vida. Eu tenho dito para mim mesma, diante de muitas situações, e tenho dito para mim mesma, Luciene, lembra do que Jesus falou para os discípulos quando eles chegaram para Jesus, animados, alegres, falando, Senhor, os demônios têm se sujeitado a nós, quando nós expulsamos em teu nome. E aí Jesus vira para eles e fala assim, mas não se alegra por isso. Vocês têm que se alegrar, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. E parece que essa voz fica dentro de mim, sabe? Seja qual for a situação que eu esteja enfrentando, difícil ou boa. Às vezes é uma situação muito boa. E aí eu lembro de novo, não, isso aqui não é um motivo para eu estar feliz. Isso aqui é maravilhoso. Eu recebi um convite aí umas 2 semanas atrás, que eu falei, gente, não acredito. Eu mesma não acredito que eu recebi esse convite. Aí eu fui lá atender aquele convite, maravilhoso, e lá me veio um maior ainda. E que eu não tinha direito a ele. Eu sabia que eu não tinha direito a ele. Fui convidada para estar num lugar que eu sei que eu não tenho direito para estar lá. Mas se fui convidada, eu vou, né? E aí, quando veio aquela explosão de alegria dentro de mim, a vozinha, Luciene, não se alegra por isso. Você se alegra porque o seu nome está escrito no livro da vida. É isso que importa. Quando eu começo a colocar diante de mim a grandeza que é eu ter o meu nome escrito no livro da vida, oxe, tudo é pequeno demais. Tudo fica muito insignificante. Aleluia. E eu glorifico ao Senhor por isso. Que seja por situação de tristeza, de choro, ou seja por motivo de alegria, o Senhor tem me treinado a me alegrar, porque o meu nome está escrito lá em cima. E o que são as aflições dessa terra, amado, amada?
aí o apóstolo diz: o que é que vai me separar do amor de Cristo? É fome? É perigo? É nudez? É o quê? O que é que vai me separar? Nada. Porque eu estou sendo treinada a olhar para algo grande. Treine sua mente a pensar em algo grande. Você é um cidadão do céu. Você é uma cidadã do céu. O seu nome já está escrito no livro da vida. Ele te conhece pelo nome. Ele conhece todas as suas necessidades. Ele não vai deixar que você seja presa do inferno. Oh Deus! Que maravilha é essa? E ela está aqui. Ela não está em outro lugar, ela está aqui. Isso é grandioso demais. Pastor Hebe, me fala quando estiver acabando, tá? Que eu estou empolgadinha. Eu estou empolgadinha. Não sei nem que hora eu tenho que te entregar, que é mais que isso. Glória a Jesus. Ainda, capítulo 12, versículo 46, diz assim: eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crer em mim não permaneça nas trevas. Ele veio como luz para o mundo. Você crê nele? Você crê nele? Então você não pode ver nada embaraçado. Você tem um voucherzinho que diz que você não vai permanecer nas trevas. Você tem um voucher. Você tem um direito. Seja marido, seja filho, seja mulher, seja chefe, seja líder, seja quem for. Comece a orar: Senhor, eu estou em ti, tu és a luz. Eu não quero ver nada turvo, Senhor, me ajuda. Se por acaso permanecer turvo, eu já sei por quê. Tu estás trabalhando a minha fé. Então eu vou dar o passo da fé. Vou caminhar segura de que o meu Deus está trabalhando por mim. E toda essa situação difícil que eu estou vivendo é para me fazer uma pessoa melhor. É para me fazer uma pessoa digna do céu. Porque a gente não está achando que no céu vai entrar de qualquer jeito, né? Não, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Para esse evento que eu fui convidada, na hora minha filha falou: vai com que roupa? Com que sapato? Com que bolsa? Não se esqueça do batom. Já fez a unha? Porque eu não gosto de fazer unha. Aí eu falei: não sei se eu vou fazer unha. Vai ter que dar um jeito. Tem que fazer a unha. Porque você não vai para qualquer lugar. Você vai para um lugar fino, nobre. Falei: é mesmo? Você acha que vão olhar para minha unha? Eu não queria ir para manicure. Você acha que vão olhar para minha unha? Claro que vai. Vai para manicure fazer a unha. Porque eu não ia para qualquer lugar. Agora eu quero ir para o céu de qualquer jeito. Com qualquer roupa? Com qualquer sentimento? Será que eu posso pensar, me enganar, me iludir de que todo esse sentimento que eu tenho de raiva, de ira, de vingança, de inveja, e olha, uma lista grande, eu vou poder entrar com tudo isso? O lugar é santo. Eu não posso entrar de qualquer jeito. Então aqui é um lugar que eu tenho para fazer a minha escolha. Se eu quero ser trabalhada para viver na luz, ou eu posso escolher permanecer nas trevas, dando 1001 desculpas. Eu posso dar muitas desculpas. Eu sou boa nas desculpas. Eu sei que você também é.
Somos descendentes de Adão, né? Lembra? Ó, eu errei por causa da mulher lá. Foi a mulher que tu me deste, né? Nós sabemos nos desculpar. Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele quer nos trazer a luz para mostrar, olha só, Luciene, você está errada. Esse teu sentimento, minha filha, tem que ser trabalhado. E como é que vai ser trabalhado isso? Basta eu orar aqui para sair? Sai em nome de Jesus. Não, Luciene, não serve. Você vai ter que passar por uma situação difícil, que mexa nesse sentimento, para que você aprenda a deixar ele. Ai, que difícil. Mas é assim. É exatamente assim. Eu estava conversando com uma irmã uns meses atrás, sei lá, 2 meses, talvez 3. E ela chegou para mim, a gente estava conversando, e ela veio com uma palavra de: Deus me livre de ficar internada. Jamais, não consigo me imaginar ficar no hospital internada. Eu falei: você cala a boca, menina. Não fala isso. Não, eu estou falando porque Deus sabe, porque eu jamais aceitaria ficar. Eu, cala a boca. Não, porque eu, cala a boca. Eu não deixava ela nem terminar de falar. Cala a boca. Porque é nisso aí que você pode ser provada. Porque Deus quer que a gente deixe os nossos medos. Tudo que vem da nossa matéria, dessa carne, Deus quer que a gente deixe. Cala a boca. Gente, não bateu 1 mês, ela estava me ligando, pedindo oração, porque ela estava sendo internada para fazer uma cirurgia de uma doença que apareceu. E aí, na hora, eu lembrei dela falando aqui. Eu falei: falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Eu vou falar para ela entender que ela está sendo provada. Dentro daquele medo. Falei: fulana, você lembra? Já sei. Lembrei na hora quando o médico disse. Falei: então amém. Aprenda. Aprenda. Porque nós temos que deixar aquilo que nos atrapalha de vivermos a vontade de Deus em plenitude, com a vontade, de acordo com a vontade dele. A gente tem que deixar. Seja lá o que for, tem que deixar. E ela está passando. Quando ela falou: Deus me livre, já foi internada 2 vezes, já operou 2 vezes, vai operar a 3ª. E está aprendendo o quê? A confiar em Deus. E está aprendendo que só uma coisa nós não conseguimos viver: é sem o nosso Deus. No mais, irmãos, a gente pode passar por tudo. Seja o que for, a gente passa por tudo. Para o Senhor nos provar que só não dá para passar sem a comunhão com Ele. Para o Senhor nos provar que Ele é o todo suficiente que a nossa alma precisa. Tudo que eu preciso no mundo, sabe o que é? É da comunhão com meu Deus. Porque Ele é fiel. Porque Ele tem tudo na palma das suas mãos. Então Ele pode me suprir de todas as minhas necessidades. E isso é trabalhado. Isso é trabalhado. A gente não muda da noite para o dia. A gente tem que entender que quando estiver vendo alguma coisa turva, é porque está sendo trabalhado. Entendeu? É só porque está sendo trabalhado. A minha confiança está sendo trabalhada. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha que palavra maravilhosa. Eu estou terminando. A palavra diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ainda o versículo 14 que diz: no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Lendo novamente: Ele nos libertou do império das trevas. Não vivemos nas trevas.
Nós não vivemos nas trevas. Lembre-se disso quando você for com aquele pecadinho que você se permite, porque acha que, Deus me entende. Não, Ele não te entende nisso aí não. Ele entende que você tem dificuldade, mas que você tem que lutar para sair dele. Isso é o que Deus entende. A palavra diz que é para vir como... É sim, você vem como está, toma vergonha e muda. Não vem como está e continua não. Não é esse o evangelho libertador. Não é. Ele me libertou. Eu estou liberta do poder das trevas. O pecado não tem domínio sobre mim nem sobre você, porque Ele já nos libertou. As cadeias que nos aprisionavam, as correntes que nos amarravam, foram quebradas. Foram quebradas. E depois que Ele me libertou, Ele me transportou para o reino do Filho do seu amor. Eu vivo no reino de Cristo Jesus. Eu não só não vivo nas trevas, como eu vivo no reino de Cristo Jesus. Queridos, nós não temos desculpas. Não são as aflições dessa vida que vão servir de desculpa para que nós não tenhamos uma vida de comunhão com o nosso Deus. Porque Ele reservou tudo de melhor para mim e para você. Irmã, é porque você não sabe. Não adianta também eu saber, porque eu não faço diferença. Quem faz diferença é o Senhor. E Ele sabe de todas as coisas. Isso eu te garanto. Às vezes eu coloco as minhas queixas para Ele como se Ele não soubesse. E essa semana eu fui orar querendo fazer a minha reza de novo. Parece uma não sei o que lá, né? Ave Maria. Né? Senhor, olha isso, olha isso, olha isso. Aí eu fui essa semana de novo e falei, Senhor, parei. Senhor, você me perdoa. Eu orei assim, você me perdoa. Está falando essa ladainha de novo. Porque tu sabes de tudo isso. E eu fico rezando esse negócio aqui todo dia. Tem coisa melhor para eu falar contigo enquanto eu oro. Senhor, eu quero olhar com os teus olhos. Eu quero amar com teu amor. Eu quero perdoar com teu perdão. Eu quero me importar pelas vidas que estão indo para o inferno, Senhor. Eu quero, Senhor, uma unção para ajudar aquele que está doente, para ser curado. Eu quero ter uma palavra de conforto, Senhor, para aquele que está em aflição. Gente, tem tanta coisa para orar melhor do que as minhas ladainhas. Eu preciso pedir? Preciso. Acabou. Dá uma passada assim rápido, acabou. Porque Ele conhece as minhas necessidades. E à medida que eu vou mostrando para Ele a minha necessidade, eu vou ficando pequena, pequena, pequena. E parece a minha netinha, quando está pedindo assim uma coisinha, ela gosta de me pedir uma boneca. E aí ela fica, vovô, eu preciso de uma boneca. Minha filha, mas eu já te dei uma boneca? Não, mas é que eu preciso de outra. Mas minha filha, olha só, agora só no dia das crianças. No dia das criancinhas vai demorar muito, me dá, por favor. Eu morro de rir dela, mas ela tem 3 anos. Eu não tenho 3 anos de comunhão com o Senhor, tenho muito mais. Agora vê se não parece uma pessoa retardada, depois de 40 anos no caminho do Senhor, fica, mas eu quero. Não é a atitude de alguém sadio, espiritualmente. Você está me entendendo? Eu estou falando porque as trevas querem nos cegar. As trevas querem fazer com que a gente se embarace com as coisas das trevas, próprias deles. Mas nós não podemos aceitar isso. Porque isso não é próprio dos filhos de Deus, o arraial de Deus. O que é próprio da casa de Deus é descansarmos no Senhor. É nos alegrarmos porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E não ficar com uma manite.
Não estou diminuindo o teu problema. Não estou diminuindo o teu problema. Se você está desempregado, se você tem problemas sérios na tua casa, não estou diminuindo. Muito pelo contrário. Eu quero que você se agigante diante desse problema, firmado no poder de Cristo Jesus. Agigante-se diante disso, porque você fazendo manite, você não vai conseguir nada. Agigante-se diante do Senhor, dentro da luz que você vive. Veja a solução para o teu problema. Aleluia! Nós temos o poder de ver a solução para os nossos problemas. E se eu não ver, irmã Luciene, Deus está vendo e Ele sabe o que faz. Ele sabe o que faz. Me recordo uma vez que eu estava com alguém da família numa situação muito difícil, irmãos. Muito, é muito. E aí eu aqui começava a ajudar dali e daqui. Fazer o que eu podia, né? E aí chegou um dia que eu estava orando e o Senhor falou assim para mim: quando você vai parar de atrapalhar o meu agir? Eu falei: hã? Eu não estou fazendo nada. Ele falou: tá sim. Eu estou querendo trabalhar na vida da pessoa e você está ali ajudando ali de um lado e do outro, cercando com suas ajudinhas. Dá para parar de me atrapalhar? E eu lembro que eu falei: Senhor, nós somos terríveis, né? Eu pelo menos. Aí eu quis explicar para o Senhor por que eu ajudava, que coisa horrível. Não, Senhor, é que para mim, aos meus olhos, parece assim: a pessoa está morrendo asfixiada, ela não tem ar. E eu tenho uma bomba de ar aqui na minha mão. Então eu só faço é botar esse oxigênio para a pessoa, entendeu? Só isso que eu faço. Aí ele falou: eu não preciso que ninguém coloque uma bomba de oxigênio. Eu sei que a pessoa precisa de oxigênio e eu tenho ele. Vai morrer não. Deixa eu trabalhar. Ai, doeu lá minhas entranhas. Ai, que dor. Tá bom, Senhor, vou guardar minha bomba de oxigênio. Aí quando eu vi a pessoa, eu olhava para o outro lado: Senhor, me ajuda. Não vou fazer nada. Eu procuro obedecer, porque é bem mais fácil. E o Senhor trabalhou, sabe? A pessoa não morreu, cresceu em Deus. E às vezes é isso que a gente faz. A gente fica angustiado, começa a ver a coisa que oro e não vejo resposta, e eu começo a querer a fazer, né? Sara, cadê H? Vem cá, H. Não dá jeito. Deixa Deus fazer. Confia nele. Você está na luz. Você não está perdido nas trevas. Onde é que eu estou? Não, você não está. Você está na luz. Glória a Deus por isso. E Ele me transportou para um reino maravilhoso. Glória a Jesus. Agora, para finalizar, 1 de Pedro 2, versículo 9. Acabou, pastor Hebe? Acabou, né? Amém. Minha filha já disse que acabou. Então, acabou. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Diz assim: vós, porém, eu amo esse versículo, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou para a sua maravilhosa. Que aleluia! Glória a Jesus! Eu sou a nação santa, eu sou a raça eleita, eu sou sacerdócio real, eu sou um povo de propriedade exclusiva de Deus.
Porque eu fui tirada das trevas e agora eu estou na maravilhosa luz. Eu pensei que você fosse ficar mais animado com esse texto. É tanta coisa para mim pensar que eu sou isso. Eu sou da raça eleita, eu não sou qualquer uma. Meu sacerdócio é real, é nobre. Eu não sou qualquer uma. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Será que isso não fala muito para você? Saber que você é propriedade exclusiva de Deus. É propriedade dele. Gente, deixa eu dar uma comparação ridícula aqui, mas quem sabe, né? Faz você entender melhor. Eu amo bolsas. Tenho um carinho especial por bolsas. E aí, que quando eu estou numa rua que está chovendo, eu não sei onde eu enfio a bolsa para ela não pegar chuva. Eu estou falando só de uma bolsa. E eu quero proteger aquela bolsa desesperadamente. Eu quero qualquer coisa, um papel na rua, qualquer coisa para proteger minha bolsa. Tem gente que é com sapato, né? Aí tira o sapato e fica descalço. Gente, sapato é para proteger teu pé. Mas a pessoa gosta tanto de sapato que tira o sapato para guardar o sapato e que o pé que se racha. Comparação ridícula. Imagina como Deus cuida de mim. Eu sendo propriedade dele. Ele cuida. Não dê lugar ao teu coração para dúvida. O teu Deus cuida. Ele sabe de todas as aflições que você tem passado. E ele cuida. E eu estou aqui só para te lembrar isso. Ah, você já sabia? Que bom. Eu sei que você já sabia. Mas eu estou aqui só para te lembrar. Ele cuida. Não desespere. Não faça bobagem. Não tome atitude precipitada. Porque se está ruim, acredite, pode piorar. Basta você sair do centro da vontade de Deus para que a coisa piore. Então não viva isso. Em nome de Jesus. Somente a luz de Deus pode nos levar pelos caminhos certos. Não tem como caminharmos. Não existe outra forma de acertarmos se não for através da luz de Deus na nossa vida. Amém.